Você percebeu que Rick Grimes não vai voltar para casa ainda? Ele ainda vai voltar para o CRM? Ainda temos imagens do Rick com roupa de soldado que ainda não apareceram nessa série? Mas e a distância que eles estão de casa? Nesse episódio 4, eles estão muito perto ou eles estão bem longe? Qual que é essa distância? E as grandes referências? Referências ao cientista do CDC de The Walking Dead, referência ao livro aí que eles vão levar para Judith, muito detalhe extra desse episódio da série de Rick e Michonne que você pode não ter visto. Você quer saber? Cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta aqui como virou costume já, né, toda semana, vídeo de The Walking Dead, The Ones You Live, vídeo de detalhes do episódio, mas pra frente na semana tem outro vídeo de detalhes, porque sempre tem muito mais do que só um vídeo. Então já vamos lá, vamos explicar, tem muita coisa pra falar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura aqui sobre a série bem completa. Toda segunda-feira tem live, 8 horas da noite, comentando episódios e fazendo sorteio especial pra vocês. E é o seguinte, já fizemos vários vídeos, né, aqui falando já coisas sobre o episódio 5, sobre coisas que devem acontecer, previsões e outros pontos, mas ainda a gente tem que voltar no episódio 4 porque tem detalhes lá que a gente não comentou, algumas referências também, muita coisa importante. Então já quero começar esse vídeo aqui falando sobre o livro da Judith. Quem notou esse ponto no episódio? Quem que notou esse detalhe? Pois é, esse livrinho aqui, lá no início do episódio, antes de começar essa treta, essa disputa aí de argumentos entre o Rick e a Michonne tá lá, ela vê os livros, né, dessa aparentemente cientista que morava nesse apartamento e vai olhar cada um e reconhece um deles. Ela pega esse aí e diz que ela costumava ler na infância essas coisas e antes de tretar com o Rick, ela fala que vai levar pra Judith, ela vai guardar pra levar pra Judith. Só que assim, depois desse ponto, o episódio aprofunda nos pontos dos dois, na questão emocional, toda aquela coisa muito bem roteirizada que a gente já falou, e deixa esse livro de lado, só que ao mesmo tempo não deixou esse livro de lado. Tem um pontinho que só alguns notaram ali no final. Nesse momento aqui, ó, quando eles estão fugindo do prédio, que o prédio tá desabando, né, e eles pegam e vão entrar lá no carro que eles acham ali, que é da cientista, a gente tem essa cena do Rick entrando no carro em que claramente dá pra ver ele segurando o livro. Pois é, ele tá ali pronto pra poder entrar no carro na correria e tipo, nem foca no livro, mas só quem pausar a imagem, ver certinho, vai perceber que ele tá com um livro na mão, o livro que é pra levar pra Judith, aquele que a Michonne falou no início do episódio. Então ele não esqueceu, ele inclusive coloca tudo isso no banco de trás do carro, joga lá. Mas esse é um ponto, né, um lado interessante, porque apesar do episódio ter aquele lado do Rick não importar, a questão do Rick Jr. e da Judith, por causa dos traumas dele, no final, depois que ele é mudado, já mostra, né, que agora ele tá se preocupando. Voltou um pouco do Rick normal, sim, e vai voltando aos poucos. Pois é, um ponto bem interessante, mas vamos avançando porque tem mais detalhes e referências. Uma outra questão também que eu vi que alguns notaram e que fica implícito ali no episódio é sobre a temperatura do apartamento. Sim, que vai bem de encontro com a temperatura do casal. E de acordo com os momentos e as relações, o negócio vai esquentando, a situação vai ficando sinistra. A voz que fica ali o tempo inteiro oportunando eles, né, falando a temperatura do apartamento está de acordo, a temperatura tá chegando não sei que ponto. Essa voz vai se adaptando e fazendo referências à própria temperatura do casal. Pra quem não percebeu, né, anotei alguns pontos aqui. No momento que eles chegam no apartamento, por exemplo, né, tem a voz lá falando a sua temperatura preferida será atingida em 10 minutos. E à medida que as discussões vão avançando, a gente tem a informação daqui 5 minutos. E aí, no momento quando estão brigando, a gente tem sua temperatura de preferência foi atingida. Então, tipo, chegou o momento de conexão entre eles ali, exatamente. E assim, à medida que a briga vai indo pra lados ruins, que não vai dar certo, né, igual a Michonne não quer, o que ela quer nesse episódio é essa briga, esse confronto, é falar pro Rick e colocar as coisas na cabeça dele. Só que aí a temperatura vai saindo fora do controle à medida que ela vai percebendo que ela não tá convencendo o Rick, que o Rick tá com a mente fechada. Por exemplo, no momento que eles olham pela janela e percebem que o helicóptero que eles estavam bateu no prédio, que eles podem falsificar a morte deles e que essa seria a justificativa perfeita pra eles fugirem do CRM, ali a Michonne tá feliz e fala, acho que agora eu vou convencer o Rick. Só que ainda assim o Rick não quer. E aí que nesse momento, quando a Michonne tem a decepção, a gente tem um corte pro momento que a voz ali da temperatura fala controle de temperatura com problema. Depois, à medida que vai ter na treta, repete de novo, controle de temperatura com problema. Então é bem interessante essa referência, esse detalhe. Mas vamos seguindo, porque agora eu quero falar sobre uma outra pista. Uma outra pista que pode ter ficado pra trás e que a galera tá duvidando dessas pistas, mas é um outro ponto que o episódio foca muito. Eu tô falando do rádio para chamar o helicóptero. Sim, quem aqui reparou nessa cena e no
foco que eles dão nesta cena. Isso aqui é basicamente o rádiozinho comunicador, né, que o Rick tem que usar para poder chamar o helicóptero, que no episódio 3 a gente viu que a Thorne fala que cada um dos militares ali, cada um deles tem esse rádiozinho comunicador, o Rick perdeu o dele na queda do helicóptero, a Michonne ainda ficou com o dela, e durante o episódio eles ficam muito na dúvida se eles chamam ou não, no final das contas não chamam, isso aqui fica lá dentro do apartamento enquanto o prédio tá desmoronando. E foca muito nesse circuito destruído, nesse negócio, antes do prédio desmoronar, fica focando muito nisso na tela. E a gente sabe que em The Walking Dead, quando foca assim muito num objeto, pode ter algum significado, assim como no outro vídeo eu falei sobre a faca lá, comentei sobre a faca e muitos até duvidaram disso, né, porque eu falei, eles dão ênfase demais nessa faca durante o episódio, e quando o Rick e a Michonne estão correndo lá, depois do ataque do helicóptero no prédio, eles dão uma outra ênfase que a faca ficou ali no chão jogada, tipo, essa faca vai significar alguma coisa depois, foca bem nela. E aí muita gente comentou o seguinte: ah, João Vitor, não, mas não faz o mínimo sentido, porque o prédio foi destruído, você esqueceu que o prédio desabou? Não vai ter como encontrar essas pistas. E meu querido, quando um prédio cai, não significa que tudo que tá dentro dele vira pó, tá? Elementos como uma faca dessa, em grandes partes, em quedas de prédios e tudo mais, alguns utensílios desses que não são tão quebráveis, ficam inteiros, tá? Se acha eles, tá? No meio de escombros, outras coisas, mas primeiro que você não sabe a forma como o prédio foi destruído, a gente só vê que ele caiu, a gente não sabe se alguma parte ali ficou ainda de pé, alguma coisa assim, que podem ficar algumas colunas, algumas seções de dentro de um prédio de pé, e mesmo assim, ainda você pode achar pedaços de utensílios assim dentro de um prédio. Um prédio cair não significa que tudo que tá dentro dele vira pó, não. Tudo bem, os restos do radinho ali, que já tava quebrado, seria algo mais quebrável, mas existe a possibilidade de acharem ele um pouquinho mais intacto. Existem diversos casos, assim, na vida real e, assim, não sei se no episódio 5 vão mostrar e explorar isso, mas o episódio 4 deixou muito na cara essas pistas que eles foram deixando pra trás, focaram muito nisso. Então, existe a possibilidade no episódio 5 achar uma ou outra dessas pistas. Lembrando que, além disso, tem um capacete de soldado que a Michonne troca de roupa e deixa lá, tem a roupa e tudo mais que tá lá separada. Alguma coisa, algum detalhe, algum resto de alguma coisa dessas, a Jades pode acabar achando ali e perceber que tá num lugar errado ou ver alguma digital, é isso aí. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, mas que são pistas, são, e vamos avançar. O próximo detalhe que eu quero falar agora é bem relacionado a essa fuga, entre aspas, deles mesmo, né, porque isso aí já ficou completamente claro que não vai ser uma fuga diretamente, porque agora eles estão indo pra casa, não. E inclusive tem outra coisa que ficou clara, que é o seguinte: Rick ainda vai voltar para o CRM. Ele ainda vai voltar lá. Agora ele não tá indo diretamente pra casa e tal, sem ter algum confronto e alguma coisa contra o CRM. Eu já tinha dito que vai ter o confronto, mas ele ainda vai voltar e a gente ainda vai ver o Rick com o uniforme de militar do CRM. Ah, João Vitor, você tá contando um vazamento do final, então isso significa que o Rick não volta pra casa no final? Não, isso não é um vazamento, isso é uma informação que já ficou na cara por imagens oficiais, que no último episódio a gente ainda vai voltar a ver o Rick como militar, pra talvez depois ver se ele volta pra casa ou não. Uma das imagens é essa, que eu falei em um dos vídeos recentes, foi divulgado pela atriz da Thorne mesmo, no Instagram oficial de The Walking Dead. Ela postou no dia que ela tava comentando sobre o episódio 3, postou essa foto de bastidores, que dá pra você ver claramente o Rick, né, o Andrew Lincoln aí como o Rick, com essa roupa de frontliner do CRM, a roupa com os risquinhos vermelhos, que até o momento na série a gente ainda não viu ele usando essa roupa. Tem outras imagens que estão circulando por aí, que indicam que a gente vai ver o Rick nesse visual, ou seja, o Rick ainda vai voltar pro CRM. Tipo, nesse episódio 5, que é o próximo, a gente só vê imagens dele com roupa mais casual, mas depois de toda a treta que ele vai enfrentar aqui, tudo indica que ele ainda deve arrumar uma desculpa pra poder se juntar aos militares. Ele deve justificar por que ele tá vivo. Se eu for dizer, daria pra ele dar uma justificativa, chegar lá e falar: nossa, aquele helicóptero caiu, fomos atacados, e eu fiquei esse tempo todo tentando voltar de alguma forma, porque eu fiquei sem veículo, sem nada. E aí ele volta, até como um herói, e ganha essa roupa de frontliner, ganha essa categoria, que a Thorne já tinha avisado pra ele. Então esse pode ser um belo ponto e uma justificativa pra isso, mas que ele volta a ser militar, ele volta. Mas aí a gente tem que seguir, porque quando a gente fala desse ponto de ir pra casa ou não, uma coisa também é que esse final desse episódio 4 dá uma sensação de que eles estão indo, mas e aí, eles estão perto ou eles estão longe de casa? É uma coisa que eu vi muita gente questionando aí e vamos responder aqui. Próximo detalhe é que eles estão longe de casa. Rick e Michonne não estão
estão perto de casa aqui, estão bem longe, inclusive, tá? Pra poder ter uma noção, até pelos acontecimentos que vão vir aí no próximo episódio e outras coisas. Pelo que acontece no episódio 3, eles deixaram aquela base em Cascades, que fica perto de Portland, é ali mais no estado de Oregon, próximo da costa oeste dos Estados Unidos. Estamos aqui no mapa, eles estavam mais ou menos aqui nas regiões montanhosas de Oregon e foram viajando de helicóptero. Em algum momento, ainda não tão distante, né, que eles tinham que chegar lá do outro lado, na Filadélfia, do outro lado mesmo. Em algum momento aqui antes, eles caíram do helicóptero, caíram naquele lago, que foi onde a Michonne derrubou eles. E tudo indica que é aqui onde tá marcado, a região do Yellowstone Park. Por que que eu falo isso? Se não for bem ali, é no entorno, porque no episódio 5 a gente vai ver eles no Yellowstone Park, o local que aparentemente se passa esses acontecimentos, desse museu abandonado que eles vão entrar, da Jade perseguindo eles, essas coisas, é na região ali do Yellowstone Park, foi gravado inclusive para representar isso. E aí, se você for calcular a distância, quanto tempo demoraria para chegar em casa, porque o que eles conhecem como casa é Alexandria, eles nem sabem de Commonwealth. Eu coloquei aqui no mapa esse cálculo por cima de carro e você pode ver que claramente dá entre 31 e 32 horas de carro, isso nos dias atuais, com as rodovias livres e em alguns momentos pegando alguns congestionamentos, mas em maior parte é as rodovias livres para você viajar mesmo, sem entulhos e tudo mais igual no Apocalipse. Tipo, se a gente for dizer no mundo apocalíptico, sem considerar trânsito, mas considerando os impasses e obstáculos que tem no meio do caminho, dá pra dizer pelo menos uns 3 dias de viagem, né? Eu marquei Washington aqui no mapa como destino final, porque Alexandria é bem próximo aqui, no estado da Virgínia, aqui, um negócio assim. Então não, eles não estão próximos, eles estão bem distantes, e até isso é um ponto do porquê eles ainda não vão pra casa. Ainda vai ter o conflito contra o CRM, ainda vai ter um plano ali a ser seguido. Tem história pra acontecer ainda. A história do episódio 6, inclusive, que é o último, é bem grande, tem muita coisa que vai acontecer ali. Mas aí vamos seguir com o próximo detalhe, próximo segredinho do episódio, meio implícito, né, que agora eu tenho que falar sobre um ponto relacionado a Michonne e como ela tá se sentindo. Porque o episódio abordou muito a questão da mente do Rick afetada, mas a Michonne também está afetada. Eu quero falar o ponto de que Michonne também está com medo. Ela também sente medo e pra quem não percebeu nesse episódio 4, tá estampado, ela ficou escondendo isso, tenta segurar isso, mas ela também tá com muito medo. E é bem nessa cena aqui, quando ela tá conversando com o Rick, antes mesmo dele se abrir ali, antes mesmo dele falar do Carl, né, da parte mais marcante do episódio, aquela parte emocionante demais, a Michonne mesmo se abre com o Rick, que ressalta que falou pro Rick que as crianças estão seguras em casa, mas ao mesmo tempo ela não sabe, ou seja, ela está com medo, tipo, tem mais de ano que ela tá longe de casa, e ela está com medo de ter acontecido alguma coisa, porque ela não tem mais contato nem nada. Tipo, enquanto muitos acham que a Michonne literalmente esqueceu, né, a família, deixou todas as crianças, ela tá nem aí pra ninguém, e foi só atrás do Rick que tá focada no Rick, não, ela tá nesse momento totalmente dividida também e afetada psicologicamente. Por um lado, ela precisa por tudo convencer e levar o Rick de volta pra casa, mas por outro, ela tá ali assim, meu Deus, e se eu chegar lá em casa e não tiver ninguém? E se, tipo, as crianças foram sequestradas ou foram mortas? Tipo isso. Ela está com medo aqui também, e algo que aumenta isso é a insegurança que o Rick passa pra ela. Tinha até alguns críticos que tinham analisado esse episódio 4 e tinham falado sobre isso, que o medo que o Rick sente pode ser transmitido pra Michonne também. Então isso é intenso e é algo que eu vi praticamente ninguém comentando sobre, mas vamos seguir pra um outro detalhe, que esse aqui é meio que uma referência e é até que parecido e preocupa, né, para as questões de cura nesse mundo do universo do Walking Dead. Eu tô falando sobre a referência ao Dr. Jenner. Isso, o Dr. Edwin Jenner, lá do início do Walking Dead, o cara do CDC, aqui tem uma certa referência que é preocupante. Eu tô falando da cientista lá, né, que eles acham a carta e que eles veem os restos dela, que morava nesse prédio, a tecnologia toda ali, recente, que ainda tá, é por conta dela, e que, tipo, pela carta e por tudo, pela vibe, a gente vê um negócio de que ela buscou e desistiu. Chegou num ponto que ela viu que não tinha como mais e desistiu, tirou a própria vida. E isso é uma referência ao Jenner porque ele também era um cientista e foi exatamente o que ele fez, só que em outras proporções, né? Ele ficou um tempão ali, primeiro mês, né, e pouco mais algumas semanas, trabalhando, tentando achar uma cura, tentando achar uma resolução, e foi vendo vários outros cientistas ruindo, vários outros centros de controle de doença caindo, e boa parte deles, o que dá a entender pela fala do Jenner, é que eles desistiram também, tipo, eles perceberam que não tinha como resolver e não tinha mais o porquê ficar lutando, era melhor perder a vida. E essa foi a visão do Jenner quando ele decide explodir o CDC e ficar lá. Inclusive, ele tenta forçar o grupo do Rick a ficar junto. E por que que isso preocupa?
preocupa, porque com mais essa cientista que tirou a própria vida, dá pra ver que a maior parte dos cientistas do universo do Walking Dead desistiram no meio do caminho. Por mais que eu ainda acho que tenha, mas é difícil você encontrar um que ainda esteja, tipo, 12 anos de apocalipse aí ainda procurando, ainda na esperança. A tendência desses cientistas não é tipo, não encontrei a cura, então vou tentar sobreviver o máximo que der. Não encontrei a cura, vou morrer. É isso. Eles têm essa tendência, meu projeto de vida não deu certo, não vou tentar sobreviver não. Eles simplesmente saem do servidor, sabe? Rage quit, é basicamente isso. Linguagem aí de games, mas enfim, né? Esse é um detalhe interessante, é um detalhe preocupante. Vamos ver como é que o universo do Walking Dead vai explorar mais pro futuro essas coisas de cura e esses pontos. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o like, ajuda muito na divulgação. Fica ligado aí, ativa o sininho aí também, né? Porque a gente tá trazendo muito conteúdo, a cobertura tá sinistra e a gente tá na reta final dessa série agora, você não pode perder. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!